Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Fazer uma leitura dissertativa aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, o tema A Igreja. E diz assim: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Provavelmente para o concílio de Jerusalém. Atos 15, do 1 ao 35 revela um pouco sobre isto. Levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. Aqui está dizendo que o Senhor lhe havia dito que fosse. E lhe comuniquei o evangelho que prego entre os gentios, a mensagem da cruz, e particularmente aos que estavam em estima, pelo menos a alguns dos 12 originais, dos discípulos que Jesus havia escolhido, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Se os 12, ou até mesmo Tiago, irmão de Jesus, do nosso Senhor, rejeitassem o seu evangelho da graça, pelo menos no que dizia respeito aos gentios, isso teria criado uma barreira intransponível. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, gentil, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo provavelmente o levou como um teste. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram e secretamente entraram. Sugerem que eram companheiros crentes, mas a insistência deles quanto à necessidade da lei constituía uma negação de Cristo, na opinião de Paulo. Isso acontece até os dias de hoje. Muitos líderes espirituais, líderes religiosos, dizem que vivemos pela graça, mas imputando ali aos irmãos fazer o que a lei diz, acusando os irmãos de que vão morrer no inferno por causa da lei, negando a obra da cruz. Isso quer dizer que devemos continuar pecando? Não. Sempre eu digo, o agir do Espírito Santo nos revela o pecado através da sua palavra, através do seu querer, e nos auxilia a abandonar o pecado, a expiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. A verdade do Evangelho estava em jogo, para nos porem em servidão. Abandonar a cruz sempre resulta em escravidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Paulo não cederia em nada, nem faria a mínima concessão, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A justificação pela fé estava em julgamento. Quanto àqueles aqui significa aos irmãos falsos, aqueles que queriam, após o cumprimento da obra da cruz, o nascimento da nova aliança, ainda cobrar que vivessem pela lei. Então, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Não havia nada que alguém pudesse acrescentar à revelação que o Senhor lhe havia dado quanto à cruz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho pregado aos gentios, me estava confiado, apresenta os apóstolos de Jerusalém defendendo a causa de Paulo depois de ouvir a questão discutida em conferência privada, como a Pedro o da circuncisão, os judeus. Então aqui esse versículo 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, fala que Paulo foi escolhido para pregar aos gentios, e logo depois fala, como a Pedro o da circuncisão. Pedro foi escolhido para pregar o evangelho da nova aliança, sem haver a necessidade ali da lei, aos judeus, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, os judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, irmão do Senhor, e Cefas, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, isso daqui é uma metáfora, a graça que me havia sido dado, a mensagem da cruz, deram-nos as destras. Quer dizer que eles deram um aperto de mão, em comunhão comigo e com Barnabé, um sinal de amizade e acordo, para que nós fôssemos aos gentios, aos pagãos, e eles
à circuncisão, aos judeus, e recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os santos pobres em Jerusalém, que tinham sofrido privações terríveis por causa da perseguição, o que também procurei fazer com diligência. Paulo viu a necessidade e sentiu que ele deveria responder favoravelmente o que ele fez. Aqui dá-nos uma explicação de como Deus operou na vida dos gentios e na vida dos judeus. Dá-nos um conhecimento do que é o agir de Deus para cada um de nós. Continuando aqui no versículo 11, fala sobre o que Pedro recebeu. E chegando Pedro a Antioquia da Síria, a cidade usada por Deus para iniciar o evangelho mundial, lhe resisti na cara. Paulo abertamente se opôs a ele e o reprovou. Embora Pedro fosse o mais velho, porque era repreensível, por abandonar a cruz e reverter a lei. Quando Deus escolheu Pedro para pregar aos judeus, não quer dizer que Pedro tinha que ficar mantendo a lei. Ele tinha que pregar que a lei ela só serve para nos acusar, para nos revelar o pecado, mas que a graça já havia sido cumprida na obra da cruz e nenhuma mais transgressões havia sobre nós, que nós éramos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, dá-nos claramente outro exemplo quanto às razões pelas quais os apóstolos, ou quanto a isso, qualquer outra pessoa não devem ter a última palavra, mas sim a própria palavra de Deus. Ele é Pedro, comia com os gentios. Pedro conhecia o evangelho da graça, mas depois que chegaram aqueles de Tiago, em Jerusalém, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O problema era o temor ao homem. Alguns dos cristãos judeus ainda estavam tentando cumprir a lei de Moisés, o que significava que havia aceito Jesus como Messias, mas não deram absolutamente crédito à cruz. Foi isso, em última análise, que ocasionou a necessidade de Paulo escrever a epístola aos Hebreus. E também dissimulavam com ele, com Pedro, os outros judeus da igreja de Antioquia, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aqui é uma hipocrisia. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, estavam abandonando a cruz, disse Pedro na presença de todos. A repreensão de Paulo foi na presença de todos, de toda a igreja de Antioquia. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Aqui é uma hipocrisia, é algo que acontece nos dias de hoje. E aí, para terminar o capítulo 2, vem aqui Paulo falar do que? Da justificação. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Está dizendo o quê? Que só sabiam o que lhe dizíamos, pois não foram privilegiados de ter a lei como nós a tivemos. A lei foi dada aos judeus, não foi dada aos gentios. E os gentios, eles não sabiam o querer do Senhor diante da lei. Mas Pedro estava confundindo esse povo, como há muita confusão nos dias de hoje. E Paulo vem ali exortar Pedro na frente de todos para trazer o conhecimento da nova aliança, da verdade de Deus desde o livro de Gênesis até Apocalipse. E o versículo 16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, fé no que ele fez na obra da cruz, temos também crido em Jesus Cristo. O objeto da fé sempre deve ser a cruz, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Certamente assim é, isso não pode ser feito, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, por confiar no que Cristo fez na cruz, nós mesmos também somos achados pecadores.
Se falharmos desse modo, pecando de algum modo, é porventura Cristo ministro do pecado? Cristo deve ser culpado pelo nosso fracasso? Quer dizer a pergunta. De maneira nenhuma. A cruz não falhou. Somos nós que falhamos. Porque se torno a edificar aquilo que destruiu, voltar a falar da lei, né? Está dizendo aqui, que é destruir a obra de Cristo, da cruz, a graça para pregar a lei, constituo-me a mim mesmo transgressor. Voltar para qualquer tipo de lei é uma separação da ordem estabelecida por Deus da vitória, a cruz, e é pecado. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Aqui Paulo está dizendo, Cristo cumpriu perfeitamente a lei e sofreu sua pena justa, tudo em meu favor. A lei não está morta, mas eu estou morto para a lei em virtude de ter morrido com Cristo. Romanos 6, 3, 5. Para viver para Deus. Isso apresenta que só pode ser feito por meio de Cristo e nunca pela lei. Já estou crucificado com Cristo. Como fundamento de toda vitória, Paulo aqui leva-nos de novo a Romanos 6, 3, 5. E vivo, tenho nova vida. Não mais eu, não por minha própria força e capacidade, mas Cristo vive em mim. Em virtude de ter morrido com ele na cruz e ter sido ressuscitado com ele em novidade de vida. E a vida que agora vivo na carne. Meu andar diário diante de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus. A cruz sempre é o objeto da minha fé. É da sua? Da minha é. Depois de anos conhecendo um evangelho que se diz que a graça é aquilo que nos leva aos céus, que vivemos pela graça, mas imputado a nós obedecermos à lei, vivendo na transgressão e na anulação dentro de nosso coração daquilo que Jesus fez na obra da cruz, mas passando a não somente a ouvir as profecias e as pregações hereges, mas buscando sabedoria através do Espírito Santo e nas Sagradas Escrituras, comecei a entender o querer do Senhor. Comecei a entender o que o Senhor tinha para mim e para você. E é somente as Sagradas Escrituras é que pode nos revelar isso. Então, ó, de novo aqui eu vou ler só a parte bíblica. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O único caminho pelo qual eu poderia ser salvo é a obra da cruz. Não aniquilo a graça de Deus. Se fizermos de qualquer outra coisa que não seja a cruz o objeto de nossa fé, aniquilamos a graça de Deus, o que significa que impedimos a sua ação e o Espírito Santo já não mais nos ajudará. Porque se a justiça provém da lei, qualquer tipo de lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso daqui é bíblico. E consigo viver um êxito para o Senhor por algum outro meio que não seja a fé em Cristo na cruz. Então, a morte de Cristo foi um desperdício. Que Deus possa dar sabedoria, discernimento e compreensão, que é o que eu sempre peço para o Senhor. Porque o homem, na sua interpretação, o homem, no seu pensar, ele erra. Como Pedro ali errou e foi exortado por Paulo para se corrigir e fazer o querer do Senhor. E assim tem que ser eu e você. Mas através do agir do Espírito Santo, o Senhor vem e nos revela toda a sua verdade. Através hoje das Sagradas Escrituras que temos disponíveis para a gente poder estudá-la, não somente através da Bíblia impressa, mas como também da Bíblia digital, que o Senhor venha nos trazer paz e regozijo na sua palavra, nos libertar de heresias e nos libertar daquilo que não presta. E que Deus abençoe a todos e dê uma vitória mais do que merecedora através da obra da cruz. Um forte abraço a todos.